Elon Musk é um homem ocupado hoje em dia. Entretanto, como o nerd apropriado que ele é, ainda ganha tempo para o seu grande interesse, viagens espaciais. O bilionário é um grande seguidor da aeronave Voyager e encontrou uma descoberta chocante feita pelas duas naves espaciais. O que as gêmeas Voyager descobriram desta vez? Quanto tempo eles podem ficar lá em cima, no espaço profundo? Neste vídeo, nós trazemos a você como Elon Musk acaba de revelar a terrível nova descoberta da Voyager no espaço. Elon Musk era um garoto bem magricelo de 6 anos quando as duas aeronaves Voyager foram lançadas pela NASA. Entretanto, como um adulto, há muito em comum entre Musk e a Voyager. Por exemplo, Musk agora lança foguetes para operações comerciais do Cabo Canaveral, na Flórida, de onde as ícones Voyagers decolaram. Mesmo quando Musk passou dos 50 anos de idade, não foi nada mais do que incrível para que as duas naves espaciais ainda estejam lá fora no espaço, fazendo as suas coisas. No lançamento, poucas pessoas teriam imaginado a missão que duraria várias décadas. Os planejadores estavam de fato satisfeitos com uma missão de 4 anos, mas graças a estas perseverantes naves espaciais, nós continuamos a aprender coisas novas sobre o universo. Muitas pessoas podem não saber disso, mas as naves Voyagers não teriam lançado se as estrelas não estivessem alinhadas literalmente. Neste caso, as estrelas eram realmente planetas, os 4 maiores planetas do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A última vez que isso ocorreu foi durante a presença de Thomas Jefferson, no início do século XIX. A coincidência do alinhamento dos 4 planetas significou que uma nave espacial poderia receber o impulso de velocidade da atração gravitacional de cada planeta gigante que ela passou. É basicamente como se a espaçonave fosse puxada por um cordão invisível que se partiu no último segundo, atirando a sonda em seu alegre caminho. Um cientista da NASA calculou que a gravidade repetida ajudaria a reduzir o tempo de voo entre a Terra e Netuno massivamente de 30 anos para 12. Havia apenas um senão. O alinhamento acontecia apenas uma vez a cada 176 anos. Então, para garantir que a espaçonave chegasse aos planetas enquanto o alinhamento durasse, uma espaçonave teria que ser lançada até meados da década de 70. O que foi exatamente o que a NASA fez. Para aproveitar esta oportunidade única na vida, a NASA construiu 2 naves espaciais ao invés de uma. As duas são idênticas em todos os sentidos. Cada uma delas tem aproximadamente o tamanho de um Volkswagen Beetle. Para lidar com todas as tarefas esperadas da espaçonave, a NASA equipou as Voyagers com inteligência a bordo. Este era basicamente um computador com apenas 69 KB de memória, menos de 100 milésimos da capacidade de um smartphone típico. Nem mesmo é apropriado compará-lo a um smartphone quando uma chave eletrônica é usada para abrir o carro e tem mais memória. Todos os dados coletados pelos instrumentos da espaçonave seriam armazenados em gravadores de 8 pistas e depois enviados de volta à Terra por um transmissor de 23 watts, sobre o nível de energia de uma lâmpada de luz de geladeira. Para compensar o transmissor fraco, ambas as naves carregam antenas de 12 pés de largura para enviar e receber sinais. As Voyagers fizeram numerosas descobertas desde o lançamento em 1977, mas o que os ajudou a continuar funcionando até agora? A Voyager 1 agora detém o recorde do objeto artificial mais distante da Terra, a bilhões de milhas de distância no espaço interestelar. Leva cerca de 2 dias para receber sinais da espaçonave. Além disso, agora ela está em um dos locais mais duros do universo, com temperaturas extremamente frias e escuridão de breu. Ela também contém uma quantidade extremamente alta de radiação. Como tal, não apenas os instrumentos científicos a bordo precisam de energia, mas a espaçonave precisa se manter quente no ambiente gelado do espaço. A energia solar é inútil, porque os raios solares não alcançam estas naves espaciais em sua localização. Ao invés disso, eles dependem de geradores termoelétricos radioisótopos ou RTGs para sua energia. Cada uma das sondas Voyager transporta 3 RTGs. Eles usam plutônio 238 como uma fonte de combustível. Quando o isótopo se decompõe, ele produz calor que é convertido em energia elétrica. Cada Voyager lançada gera 470 watts a 30 volts DC, mas o problema é que com o tempo ele se degrada. Entretanto, essa é apenas uma das poucas soluções viáveis que poderiam alimentar a espaçonave por décadas. A Voyager 1 chegou a Júpiter em março de 1979, após 546 dias de viagem. A Voyager 2, lançada alguns dias depois da Voyager 1 e com uma trajetória diferente, chegou em julho daquele ano. Ambas as espaçonaves foram projetadas para serem plataformas estáveis por suas câmeras de vídeo que usavam filtros vermelhos, verdes e azuis para produzir imagens coloridas. As naves espaciais Voyager não giram muito enquanto viajam pelo espaço. Na verdade, seu movimento rotacional é mais de 15 vezes mais lento do que o rastejamento do ponteiro das horas de um relógio.
Esta é uma decisão deliberada de projeto para minimizar o risco de imagens embaçadas. A Voyager 1 começou a transmitir imagens de Júpiter enquanto ainda estava a cerca de 3 ou 4 meses de distância do planeta, e elas eram inéditas em qualidade e detalhes. As imagens da lua de Júpiter Io chocaram totalmente os cientistas porque a aparência colorida era completamente inesperada. Antes do advento das Voyagers, a suposição era que todas as luas do Sistema Solar seriam mais ou menos parecidas, como a lua da Terra, Drab e Cratera. Ninguém antecipou a diversidade selvagem de paisagens lunares que as Voyagers iriam descobrir ao redor de Júpiter e Saturno. As Voyagers eram tão poderosas, pelo menos durante o período em que foram construídas. Enquanto a mais de 1 milhão de milhas de distância de Júpiter, um de seus instrumentos, o Low Energy Charged Particle, LECP, sistema detector, captou o que os cientistas pensavam ser sinais incomuns. Eles começaram a notar que os íons de oxigênio e enxofre batiam no detector. A densidade dos íons de oxigênio e enxofre tinham disparado em 3 ordens de magnitude em comparação com os níveis medidos até aquele ponto. No início, sua equipe pensou que o instrumento tinha funcionado mal, mas com mais análise, eles perceberam que não havia nada de errado. E graças às câmeras da Voyager, os cientistas foram capazes de resolver um enigma: se Io tinha vulcões ativos. A Lua, ligeiramente maior que a Lua da Terra, foi confirmada como sendo o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Antes desse tempo, os únicos vulcões ativos que conhecíamos estavam na Terra, mas Io tinha 10 vezes mais atividade vulcânica do que a Terra. As cores de Io e os estranhos íons que atingiram o detector de Cremiges vieram de elementos explodidos pelos vulcões da Lua. O maior dos vulcões de Io, conhecido como Pelé, explodiu plumas 30 vezes a altura do Monte Everest. E os escombros de Pelé cobrem uma área do tamanho da França. As câmeras das Voyagers levaram mais de 33 mil imagens de Júpiter e seus satélites, a maioria delas apresentando informações nunca antes conhecidas. Por exemplo, Júpiter tinha anéis. Europa, uma das 53 luas de Júpiter, estava coberta com uma crosta gelada rachada, agora estimada em mais de 60 milhas de espessura. As duas Voyagers se separaram em Saturno, com a Voyager 1 passando pelos anéis de Saturno e voando através de Titã. Em seguida, ela seguiu em direção norte dos planetas. A Voyager 2 prosseguiu para Urano e Netuno. Ela avistou 10 luas novas ao redor de Urano e adicionou o planeta à crescente lista de mundos anelados. Entretanto, essas descobertas foram ofuscadas pela tragédia da explosão do ônibus espacial Challenger logo após o lançamento. Todos os 7 membros da tripulação do Challenger foram mortos, incluindo Krista McAuliffe, uma professora de escola secundária de New Hampshire, que foi escolhida para ser a primeira civil a viajar para o espaço. A Voyager 2 alcançaria 2.980 milhas acima de Netuno 3 anos depois, onde mediu o vento mais rápido já registrado no Sistema Solar, 1.000 milhas por hora. Também confirmou um dos lugares mais frios do Sistema Solar. A maior lua de Netuno, Tritão, onde a temperatura da superfície poderia cair até 235 graus negativos. Aqui, vulcões de gelo vomitaram gás nitrogênio e partículas em pó 5 milhas em sua atmosfera. A Voyager 1 é responsável por uma das fotos mais icônicas da Terra. E isso não teria acontecido sem a insistência do famoso astrônomo Carl Sagan. O que aconteceu foi que, depois das imagens de Netuno e suas luas, a NASA estava pronta para desligar as câmeras em ambas as sondas. Embora a missão tivesse sido estendida com a esperança de que a Voyager chegasse ao espaço interestelar, eles tinham decidido que não haveria fotos depois de Netuno, depois do planeta. Havia apenas o vazio sem fim e estrelas impossivelmente distantes. Entretanto, Sagan suplicou à NASA para fazer a Voyager 1 enviar um último lote de fotos. Graças à sua influência, a espaçonave apontou a sua câmera de volta para a Terra no Dia dos Namorados de 1990 e tirou 60 fotos finais. A mais comovente delas foi a que recebeu o nome de Pale Blue Dot. Ela captou a Terra a uma distância de 3,8 bilhões de milhas. Essa foto continua sendo o retrato mais distante do nosso planeta já tirado. Envolta pela luz do Sol que reflete a ótica da câmera, a Terra é pouco visível na imagem. Nosso planeta não ocupa um pixel completo. As Voyagers ainda estão em contato com o centro de controle, mas todos os dias elas recuam entre 3 e 4 segundos-luz. Os cientistas conectam-se a elas usando a rede espacial profunda da NASA, que consiste em 3 complexos rastreadores localizados ao redor da Terra. Ambas as Voyagers já cruzaram o que é conhecido como heliopausa,
enquanto continua sua jornada para fora do Sistema Solar. A Voyager 1 cruzou em agosto de 2012, enquanto a sua gêmea o fez 6 anos depois. No entanto, as duas naves espaciais ainda podem causar surpresas em seus manipuladores. Por exemplo, no início desse ano, a NASA detectou que a Voyager 1 estava enviando de volta dados misteriosos. O Sistema de Articulação e Controle de Atitude da sonda, ou AACS, controla a orientação da espaçonave, alinha sua antena de alto ganho em direção à Terra e controla as manobras de altitude. Agora, o AACS enviou de volta dados que os cientistas da NASA dizem não refletir o que está acontecendo a bordo da Voyager. Eles não têm nem mesmo certeza se os dados não são gerados aleatoriamente. A NASA afirma que a Voyager 1 funciona bem na maioria das vezes, apesar de sua idade. Então a equipe que manuseia a espaçonave está monitorando os sinais de perto, enquanto ela continua a determinar se os dados inválidos estão vindo diretamente do AACS ou de outro sistema envolvido na produção e envio de dados de telemetria. Eles podem ser capazes de corrigir o problema com uma atualização de software. Esta não é a primeira vez que as Voyagers se deparam com problemas. Em 2017, os propulsores primários da Voyager 1 começaram a mostrar sua idade. Os engenheiros imediatamente mudaram para outros propulsores da Voyager 1, propulsores que operaram durante os encontros planetários da missão cerca de 37 anos antes. E, surpreendentemente, o segundo conjunto de propulsores funcionou sem falhas. Foi outro exemplo da notável longevidade e do design engenhoso da nave espacial Voyager. A Voyager 2 agora tem apenas 5 instrumentos de trabalho restantes, já que algumas funções foram desligadas para prolongar a fonte de energia. A NASA desligou o aquecedor do detector de raios cósmicos, o que ajudou a determinar quando ele atravessou a heliopausa. A Voyager 1 já teve pior, já que apenas 4 instrumentos estão funcionando. Os 2 últimos instrumentos Voyager que a NASA desligará provavelmente serão o magnetômetro e o instrumento de ciência de plasma. Eles são protegidos no corpo da nave espacial, onde eles ainda recebem algum calor gerado pelos computadores. Mesmo com todos os seus instrumentos desligados, as Voyagers continuarão a viajar pelo espaço. Elas permanecerão lá muito tempo depois da nossa partida e poderão alcançar a nossa estrela mais próxima, Próxima Centauri, cerca de 16.700 anos a partir de agora. Vamos ouvir o que você pensa sobre as Voyagers na seção de comentários abaixo.